direto ao ponto. Uma conversa com quem tem o que dizer. 12h11 na Paraíba, 12 horas mais 11 minutos, final de ano chegando, daqui a pouco é o Natal e nós estamos naquele tempo das avaliações. Aliás, na semana que vem teremos várias participações aqui de segmentos fazendo avaliações na Campina FM desse ano de 2018. Vivemos um ano de crise em 2016, 2017, 2018, alguns setores em recuperação, e agora a gente vai conversar com alguém que está sempre participando aqui com a gente. Participou ontem, inclusive, no quadro Mercado Imobiliário, o Érico Feitosa, do Secov, que é o sindicato ligado a esse segmento de aluguel, de compra e de venda de imóveis. Se a gente for dizer, a sigla do Secov é bem grandona, né? Pois é, mas é o Érico Feitosa, nosso colaborador, nosso sócio aqui na Campina FM, para fazer o balanço desse mercado, que é um mercado de referência. A gente sabe que é um verdadeiro termômetro da economia, o mercado imobiliário. Feitosa, boa tarde, bem-vindo aqui à Campina FM, é sempre um prazer recebê-lo. Boa tarde, Lenildo, boa tarde, Gustavo Xavier, João Paulo, aqui, e a nossa querida Bruna Moraes, que é a responsável pela transmissão online aí via internet. Se eu quisesse fazer uma pergunta de gaveta daquela maldosa ao Feitosa, eu ia perguntar se ele sabe de qual a sigla do Secov. Sei. Ainda bem que a memória é boa, viu? É boa. E gostaria de cumprimentar aqui os nossos ouvintes da Campina FM, né? Em especial aqui, Lenildo, eu queria cumprimentar todos os ouvintes na pessoa de um amigo colaborador da coluna Mercado Imobiliário que você falou, né? José Alves, um amigo, mora no bairro do Mirante e foi por muito tempo gestor, acho que era isso, lá da Alpargatas, um cara que entende muito. Eu fico muito honrado em ter a colaboração dele na coluna. Feitosa, teve um evento, me parece, aí do Secov essa semana, uma mobilização envolvendo a entidade. O que foi que aconteceu? Bom, na realidade, Lenildo, nós tivemos agora de 29 de novembro a 1º de dezembro, nós tivemos em João Pessoa, lá no Centro de Convenções, o Construcom 2018, que é uma feira ligada ao segmento imobiliário no sentido de termos algumas construtoras, e não foi uma feira imobiliária, ela foi uma feira de produto de fornecedores ligados à construção civil. Em paralelo a esse evento foi realizado um Congresso Nacional de Construção de Edifício, CONACED, né? E tivemos a participação de uma associação, a ACL, que é a Associação de Construtores Leves de João Pessoa, que trabalha produtos de Minha Casa Minha Vida. Lá eles se organizaram. E esse evento foi realizado pela Luz Produções e Eventos, que é uma empresa de João Pessoa, em parceria com o Sebrae, que foi o patrocinador master, o parceiro de primeira hora, e o Secov, obviamente, também se fez presente, porque interessava não somente ao segmento, mas toda a cadeia produtiva. E aproveitamos, né, como dia 30, e nós temos, como você bem disse, Lenildo, a atribuição do Secov é imensa, tem também a parte dos condomínios. Dia 30 de novembro, agora que passou, foi o dia do síndico, né? E nós realizamos umas atividades, palestras comemorativas em alusão ao dia do síndico, o qual aqui, quem não teve a oportunidade, eu deixo meus parabéns a todos os síndicos que com audácia e paciência exercem essa função onde moram ou não, né? E esse evento foi muito importante, Lenildo, porque, como você bem falou, nós tivemos aí um ano de crise em 2016, 17, 18, e alguns segmentos foram retomando. O mercado imobiliário não fica atrás. Nós tivemos um ano muito ruim em 2016, e quando a gente pensou que iria melhorar em 2017, foi um efeito que eu brinco, tiririca. A gente pensou que 2016, pior do que 2016, não iria ficar, e 2017 foi. Obviamente, como nem todo mal dura para sempre, né? O mercado começou a reagir de maneira tímida. O grande problema do mercado é que quando ocorre uma crise, ele cai vertiginosamente, mas para se soerguer, ele demora muito, né? Ele cai como um coelho e levanta como uma tartaruga. É feito o preço da gasolina aqui, só que o contrário, né? Pronto. Foi uma boa justificativa, Lenildo. Então, ele vem demonstrando sinais de recuperação a passos lentos desde o mês de março, abril, e nós observamos, por incrível que pareça, quando tem ano eleitoral, os meses que envolvem a parte de campanha são sempre meses ruins do ponto de vista macroeconômico, principalmente em relação ao setor. Não sei ao certo ainda se devido ao prazo que foi diminuído,
e esse efeito pode ter sofrido alguma alteração, pode ter contribuído para que esse lapso, esse gap tenha sido menor. Então, por incrível que pareça, o mês de setembro, outubro começou a ter uma procura mais acentuada. E quando eu falo nessa procura mais acentuada, que a gente pode observar a grosso modo, sem números, baseados apenas na procura de imóveis, o que é que a gente observa? Quando você fala de moradia, seja ela sua ou você vai ser proprietário, você pode eventualmente também ser inquilino, todos nós sabemos que todos nós temos que morar em algum local. Então, a moradia, ela é de extrema necessidade, é condição sine qua non para que você viva. Então, você tem que morar em algum lugar. Como é a forma dessa moradia, são outros 500, mas você tem que morar. Porém, para você investir, você não é obrigado a ter o seu capital e colocar ele em risco, né? E nós notamos, principalmente, talvez pelo veio empreendedor das pessoas de Campina Grande ou das pessoas que aqui residem, escolhem para ser sua segunda casa ou sua primeira morada, uma busca por imóveis mais comerciais, o pessoal querendo empreender, né? Talvez justificado por essa mudança política, né? Essa eleição foi uma quebra de paradigma em todos os sentidos e a expectativa é muito positiva de todos em relação a esse novo governo, e eu espero que realmente ele não nos decepcione. Qual governo você se refere? Ao governo federal ou estadual? Federal. Sim. Porque infelizmente, eu vou falar aqui, me permita uma crítica construtiva ao governador eleito, né? Que a gente até conversava um pouco fora do ar, que do ponto de vista de gestão, como ele se colocou, né? Eu acho, na condição de cidadão, e aqui eu não quero tomar nenhuma conotação política, porque você sabe que às vezes a gente emite uma opinião no rádio e surgem logo críticas, e o governador eleito não se manifestou em relação ao novo presidente da reunião, porque independente de fazer oposição ou situação, o João Azevedo, que será o nosso governador a partir do dia 1º, ele foi eleito pelo povo para representar um estado todo, não só aquelas pessoas que votaram nele. Então, como representante do estado e na bandeira que ele tanto defende, que seria de gestão pública, ele começou já com uma bola fora, na minha opinião, sabe, Lenildo? E espero que o governo federal não, vamos dizer, não persiga ou não deixe a Paraíba nem o Nordeste de lado por conta das votações, que tenham um espírito altruísta e que faça gestão como ela deve ser, independente de quem são as pessoas. Se eu passar aqui, antes de passar a pergunta para Gustavo Xavier, porque para aproveitar o link, já que Feitosa falou sobre bola fora, o que é que você achou daquele projeto aprovado pela Câmara Municipal, obrigando, e tem tudo a ver com o seu segmento, que todos os condomínios colocassem redes, tinha que colocar a rede na sacada, na janela, no parapeito, era rede, tinha mais rede do que lá em São Bento. O que é que você achou desse projeto de lei? Eu queria que você falasse, isso seria uma coisa viável e é de fato uma coisa necessária? Lenildo, na realidade eu acho que o vereador Márcio Melo foi muito infeliz na emissão daquele projeto de lei, né? Desde do seu nascedouro, já nasceu de maneira equivocada. Esse é o grande problema do nosso país. As leis são feitas por representantes do povo, porém os representantes, em sua grande maioria, esquecem que nós vivemos numa república federativa e como tal existe a hierarquia das leis. Então, uma lei federal ela é a maior, não pode ser sobreposta por uma lei estadual, nem tampouco por uma lei municipal. Então, talvez por inexperiência ou faltou uma leitura detalhada, né? Esse projeto de lei já nasceu equivocado, porque ele seria nulo de pleno direito, porque ele é inconstitucional, né? E o Secov Paraíba, juntamente com o Sinduscom e outras entidades, o CAL, o CREA, nós redigimos uma nota em conjunto, fizemos um ofício, encaminhamos ao prefeito Romero Rodrigues para que ele vetasse esse projeto, porque além de ser totalmente equivocado, iria gerar um dano, porque existem algumas situações que não estão postas na lei, principalmente o tipo de justificativa. Então você não pode colocar uma lei e retroagir. Você pode até tentar um projeto de lei e fazer com que aquela lei produza os seus efeitos legais, mas a partir dali, e além de toda a análise técnica do que seria inviável, você obrigar, fere um princípio básico da Constituição,
que é o direito de você querer. Você pode, obviamente, tem a questão de segurança, mas isso é uma questão do morador. Vamos colocar em uma situação bem simples, Lenildo, e para que os ouvintes entendam. Se você tem gente que gosta de morar em casa, tem gente que gosta de morar em apartamento, e dentro daqueles que gostam de morar em apartamento, tem gente que gosta de morar em apartamentos mais baixos e outros mais altos. Os mais altos, por sua vez, gostam de ter uma vista privilegiada. Se não tiverem filhos, eles gostam de ter a vista livre. Então eles seriam obrigados a colocar telas de proteção. Não convém. Mas aí, Feitosa, eu até queria saber de você o seguinte: nós tivemos, infelizmente, mais um caso de suicídio em Campina Grande essa semana, e uma das justificativas desse projeto, e que é um projeto que está sendo replicado em várias câmaras municipais, seria exatamente esse. Eu lhe pergunto, se o indivíduo estiver com disposição de fato de cometer um suicídio, se jogando em cima de um prédio, uma tela vai ter o condão de proibir uma pessoa adulta de cometer esse ato extremo? Lenildo, na minha opinião não. Eu li a justificativa, nem que tivesse grade. O que a única maneira o que é que poderia acontecer é que aquela pessoa que tem uma predisposição, eu não sou psicólogo, mas se tem uma predisposição ao suicídio em um dado momento, é apenas a minha opinião, ela não é técnica porque eu não sou especialista no setor, é que ela poderia dificultar. Mas se a gente for observar por esse prisma, um caso que marcou o cenário nacional foi aquele caso dos Nardoni em São Paulo, que tinha tela de proteção e o cidadão cortou e jogou a filha. Então, assim, aquela pessoa que de repente pretende se suicidar, cometer esse ato contra a própria vida, se tiver a tela, ela vai cortar, se ela tiver com aquela predisposição, e vai te jogar. E se tivesse não uma tela, mas uma grade fixa, ela procuraria um outro meio. Ou não se jogaria se fosse uma perspectiva desse prédio ou de outros. Então, assim, da maneira que a lei foi posta, né, isso para mim não justifica, né? Eu acho que a gente, enquanto gestor, seja ele qual for, seja público, seja de entidade, a gente se preocupa mais com o efeito que aquilo vai causar nos outros. E a gente devia, na realidade, procurar antecipar. Então, o problema do suicídio é um problema de saúde pública que não tem nada a ver com esse segmento. E você que querer criar leis para tratar isso é um pouco complicado e até de uma certa maneira incoerente, onde você teria que, no projeto de lei que eu li, né, algumas incoerências e inconsistências que são basilares, né, em que uma lida mais aprofundada, não precisa ser nenhum gênio, já iria colocar por terra. Mas aí, Lenildo, é onde existe a preocupação. Eu estava aqui acompanhando o que você estava noticiando justamente com o Gustavo em relação às declarações aí envolvendo Julian Lemos e o filho de Bolsonaro, e esse é o grande problema do nosso país. Espero que essa nova Câmara Federal, juntamente com o Senado, tenha maturidade suficiente para discutir ideias e não pessoas, porque começa de uma maneira equivocada. E aí os gestores e os representantes, né? Estou falando de gestores quando trata do executivo, e alguns, eu não vou citar todos que estão no legislativo, precisam se aprofundar através de suas assessorias e não apenas colocar leis sem dar uma verificada, sem ter a preocupação de verificar se essas leis vão de encontro a alguma lei estadual e principalmente as federais, né? Então evitaria um constrangimento a todos desnecessário e o desgaste, né? Gustavo. Boa tarde, Érico Feitosa. A respeito dessa lei, até o vereador Márcio parece que desistiu dela, né? Nem vai fazer questão que ela seja sancionada ou não pelo prefeito. Érico, a respeito dos empreendimentos aqui de Campinas, a gente está com o correr da hora. Como é que estão essa evolução? O senhor disse que setembro, outubro melhorou o mercado, mas para o futuro tem construtora trabalhando aqui em Campinas com grandes empreendimentos? Como é que está esse mercado de construção, seja nível médio até de alto padrão? Uma coisa que a gente pode de cara dizer sem nenhum problema, Gustavo, é que a mola propulsora do mercado imobiliário na Paraíba, principalmente no Nordeste, eu vou dizer até no Brasil, é o Minha Casa Minha Vida, né? Ele é que continua a passos largos, mesmo com a restrição ao crédito por parte dos bancos, a análise cadastral mais rígida, continua. Outros empreendimentos de médio e alto padrão, o pessoal está estudando, mas nós já temos algumas empresas
Uma lançou recentemente um empreendimento no bairro do Catolé, empreendimento voltado para um segmento comercial e residencial. Nós tivemos esse ano de 2018, se eu não estiver enganado, até o presente momento, foram 3 lançamentos, estou dizendo de um porte maior. Isso denota que o mercado tem recuperação. Obviamente, em anos que nós tínhamos 10, 12, até mais do que isso, é muito pouco, né? Mas já tem perspectiva de novos lançamentos agora no início de 2019. E não só, eu estou falando aqui em Campina, foi o que você perguntou, né, Gustavo? Mas isso também a gente denota em João Pessoa também, com características diferentes, já que João Pessoa, de qualquer maneira, por ser uma das capitais com um dos menores custos de vida no Brasil, a questão do litoral, que nós somos abençoados por Deus de ter um litoral daquele, de um turismo de segunda residência, muita gente já comprando realmente para quando se aposentar. Isso dá uma injetada de dinheiro no mercado local, mas a expectativa, como eu falei anteriormente, ela é a melhor possível, né? Até porque, né, Lenildo, se a gente não tiver expectativa positiva, tá difícil. E tá difícil. A gente espera que realmente o segmento retome. Sinais já são dados. Eu queria apenas aproveitar aqui, quando você falou nisso, ontem a Câmara aprovou um projeto de lei que pretende por fim a questão dos distratos, porque você tinha uma questão muito solta e estava havendo muitas conotações, porque quando eu falei da questão de lei, as leis são editadas, promulgadas pelos legisladores, porém são executadas por juízes que vão sentenciar, e quando a lei é dúbia ou é omissa, e o direito tem várias interpretações, quando ela não é clara, cabe àquele aplicador da lei fazer a sua interpretação. Então a lei tem que ser bem clara para que o juiz, na hora de proferir uma sentença, né, seja positivo. Então, nesse aspecto, a questão do distrato que está indo para o presidente Michel Temer vetar ou sancionar na sua totalidade ou na sua parcialidade, ela é um divisor de águas, porque traz mais segurança jurídica. Que agora, na prática atual, está muito fácil para o camarada que vai lá, faz o contrato, depois desiste daquele contrato, ele praticamente fez um depósito é como se ele fizesse um depósito bancário e fosse lá sacar. E para quem trabalha vendendo, na contramão disso, era uma insegurança muito grande, né? Muito grande, porque em vários momentos, porque você tem, por adesão, a questão do Código de Defesa do Consumidor também, que gerava essa dubiedade de interpretações, e aí você gerava uma insegurança. Exemplo, nos empreendimentos que são construídos na planta, e a lei ainda fala disso, que os contratos são assinados na construtora, e ela entende que não somente na construtora, no espaço físico, mas um ponto de venda sinalizado é da construtora, o cliente tem até 7 dias para se arrepender e receber seu dinheiro de volta. Ocorre que, dependendo da negociação que ela é feita, o corretor de imóveis recebe os seus honorários pela venda. E aí tem 2 opções: ou as construtoras, a partir de então, algumas já trabalham dessa maneira, vão segurar esse dinheiro e só pagar após o período, que seria mais prudente, ou se a empresa pagar de início e o cidadão desistir, o corretor tem que devolver. Então, essas dúvidas que eram geradas, porque aí entra em conflito essa lei do distrato com a questão do próprio Código de Defesa do Consumidor, aí você gera interpretações que estavam gerando diversos tipos de situações. Então, a lei sendo sancionada, volto a dizer, na sua totalidade, uma parcialidade, da maneira que for, vai ser um divisor onde nós teremos uma segurança jurídica. Se é certo ou errado, se vai prejudicar ou favorecer alguém, a gente não pode dizer agora, porque às vezes sempre favorece e desfavorece alguém. Porém, é uma referência que a gente vai ter que seguir a partir de então. Feitosa, rapidamente, o preço dos imóveis em Campina Grande sofreram um processo de queda, porque uma das vezes que você veio aqui, acho que umas coisas aí coisa de uns 2 anos, digamos assim, a gente falava que o povo estava reclamando que parecia haver uma supervalorização de determinadas áreas aqui em Campina Grande. Hoje as pessoas falam, e a gente ouve falar, que houve um certo recuo em termos de preço, tanto para venda quanto para aluguel. Eu acho que poderia inclusive ser um efeito da crise. Qual é a realidade atual? Houve queda no metro quadrado médio de Campina Grande ou não? Na realidade, não houve aumento, Lenildo. Em alguns momentos pontuais, algumas construtoras ou incorporadoras que tinham um estoque muito alto, ou seja, ainda tinham muitas unidades de alguns empreendimentos para venderem, e onde elas calculam
a sua velocidade de venda, para ter inclusive fluxo de caixa, elas propiciaram descontos reais e efetivos para algumas unidades, mas não todas, porque graças a Deus nós temos o mercado imobiliário da Paraíba, não somente Campina Grande, muito sólido, com construtoras locais, né? Tem construtoras de porte nacional que vêm se instalar aqui também, mas vamos balizar pelas locais que investem, então tem uma solidez, o que gera segurança para o mercado como um todo. Então ele se manteve estável. Aquela subida de preços que vinha acontecendo, ela parou. Em alguns segmentos específicos, ela deu uma recuada, mas como eu estava falando para você, naqueles empreendimentos que algumas construtoras tinham que atingir uma determinada meta. Em relação ao aluguel, o aluguel sim, sofreu muito, e aí como aluguel a gente negocia no varejo, porque as construtoras vendem e, na realidade, quando aluga através das imobiliárias, dificilmente uma construtora constrói para alugar, é claro, ela pode ter algumas unidades que disponibiliza. Então é aquele cliente comprador ou investidor que procura a imobiliária. Então a gente sai de uma negociação na venda, que eu brinco é no atacado, para o varejo, que seria o mercado de aluguel. E a necessidade de cada um imóvel fechado gera custo, manutenção, risco. Então, em determinados casos, é a negociação. O bom senso. Pagador leva vantagem nessa hora, a pessoa, o locatário, que chega para negociar e aí o locador pensa, é melhor manter esse bom pagador do que arriscar chegar outro aqui. Com certeza, Lenildo. Esses foram os critérios, principalmente que nortearam 2016, 2017 e até agora, 2018, onde foi utilizada a questão de bom senso e negociação em basicamente todos os contratos, né, de não redução, mas também de não aumento. Então, praticamente, durante os últimos 24 meses, 18, 24 meses, alguns contratos foram mantidos no mesmo preço, que foi bom para o proprietário, porque não houve redução, mesmo quando os índices eram mínimos de reajuste, e em um dado momento, final 16, se eu não estiver enganado, eles eram negativos. E essa questão da negociação, o bom pagador sempre vai levar vantagem, porque aí o proprietário faz uma análise simples. O imóvel fechado, na situação que está de mercado, eu posso alugar mais alto? Pode, mas a probabilidade é que não alugasse nem no mesmo valor à época. Então é melhor você manter aquele cliente que você sabe que está pagando em dia, que está cuidando, zelando o seu imóvel, do que correr um risco. Mas isso, como eu volto a dizer, é de proprietário para proprietário, é de imóvel para imóvel. Às vezes o proprietário que detém um imóvel comercial de um valor agregado mais alto não gosta. Então ele diz, para depreciar meu imóvel eu prefiro que ele fique fechado e espera um momento. Nós, enquanto corretores de imóveis, enquanto administrador, a minha imobiliária administra, vende, a gente aconselha sempre, e eu digo sempre, Lenildo, 90% de todos os problemas, sejam eles quais forem, a gente resolve com bom senso. Então a conversa é sempre o melhor caminho, mas quando ela não produz os seus efeitos, aí as medidas são as mais diversas, cada um corre o risco, né? Érico Feitosa, muito obrigado por mais uma participação aqui no Jornal do Meio Dia. Lenildo, obrigado. Gustavo, Bruna, João Paulo, eu agradeço mais uma vez estar aqui. Eu considero, como você falou, Lenildo, além da parceria, uma segunda casa, é sempre um prazer vir aqui e ter alguma dúvida, lembrando sempre que qualquer dúvida ou pergunta que algum ouvinte que esteja nos escutando nesse exato momento tenha, pode fazer através do meu WhatsApp, se quiserem anotar, 999-713030, ou através do e-mail, em especial do Secov, porque eu estou aqui nessa condição de presidente, feitosa@secov, SSCOVIPB, de Paraíba.com.br. Muito obrigado a todos e uma excelente tarde. A gente só vai começar a desejar feliz ano novo para as pessoas depois do dia 15, né? Para não começar agora também, que tá muito cedo. 12h35. Estamos apresentando Jornal do Meio Dia.